E aí, beleza? Mais um dia da Semana Jovem na TV Novo Tempo. Você está acompanhando, você está participando, está se emocionando, está aprendendo mais sobre os propósitos de Deus na sua vida. Que bom que você está com a gente. Seja mais uma vez bem-vindo. E ó, muita coisa boa por aqui de novo, viu? Muitas bênçãos para você. Que bom que você está com a gente. Olha, e vai falando para os amigos, viu? Vai avisando seus vizinhos, vai avisando os colegas para acompanhar a gente também. E é claro, se envolver cada dia mais com Jesus Cristo. Olha só, Missão Caleb. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, Bianca, me explica melhor. Missão Caleb são jovens valorosos, jovens de princípio, que têm a missão aqui, ó, no coração. É isso mesmo, eles abrem mão das férias, daquele deleite, sabe? De ir pra praia, de ir pra casa da tia, de ir pras montanhas, enfim. Eles abrem mão das suas férias para ajudar os outros, para ajudar o próximo. Sei lá, pintar um muro, arrecadar alimentos para pessoas carentes, limpeza de praças, escolas, enfim, sempre ajudando o próximo, sempre servindo, porque só serve quem é feliz. Quem é feliz com Jesus Cristo e deixa Cristo fazer a diferença. E aí, consequentemente, esses jovens também fazem a diferença. Quer saber mais? Acompanha aí. Boas histórias são contagiantes. Elas despertam esperança e o melhor em cada um de nós. No mundo inteiro existem jovens de bom coração e boa vontade, que têm boas histórias para contar. Na América do Sul, esses jovens são chamados de Calebes. A partir de agora, os Calebes podem utilizar um aplicativo feito especialmente para quem tem boas histórias. Com uma rede social única, os Calebes irão divulgar o que estão fazendo em cada cidade. E assim, pessoas do mundo inteiro podem acompanhar as histórias e se contagiar com os exemplos de boas ações. Acreditamos que ao compartilhar boas histórias, os Calebes serão ainda mais fortes para cumprir a missão especial de levar esperança para aqueles que não a têm. Baixe já e conte a sua história. Aplicativo Terra de Caleb. Histórias que contagiam. Que legal, hein? E aí, você também tem essa vontade, esse desejo no coração de ser um Caleb, de servir as pessoas, de levar Jesus para quem precisa e não só falando, agindo, apenas sendo agente do reino? Que bom, você pode entrar nesse site que está aparecendo aí na sua tela e ter mais informações. E aqui na Semana Jovem tem música, sempre tem, né? E jovem gosta disso. Eu vou chamar agora os meus amigos do Trio Discípulos. Por muito tempo rejeitei a ti e vaguei em tantos ermos, escravo da lei do meu coração, que é tão cheio de defeitos. Já não posso fugir. Cristo, minha vida entrego. Lava-me com teu sangue vertido na cruz. Cristo, vem guiar meus passos. Faz de mim um espelho do
entrego. Lava-me com teu sangue vertido na cruz. Cristo, vem guiar meus passos. Faz de mim um espelho do teu amor. Eu me rendo por completo. Cria em mim um novo coração. Quero te seguir e ser livre, enfim. A tua graça é tudo para mim. Cristo, minha vida entrego. Lava-me com teu sangue vertido na cruz. Cristo, minha vida entrego. Lava-me com teu sangue vertido na cruz. Cristo, vem guiar meus passos. Faz de mim um espelho do teu amor. Eu me entrego. Muito bem, e esse é um momento aqui na Semana Jovem da TV Novo Tempo. Você já está acompanhando a gente nessa semana e já sabe que tem testemunho, tem história, aquela história que mexe com a gente, pode ser até parecida com a sua, mas hoje a gente vai conhecer melhor a Ellen. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina que sorriso lindo que você tem. Obrigada. Ô, Ellen, é o seguinte, você estava me contando ali alguns detalhes da sua história e você vai contar melhor aqui pra gente. Eu só sei, assim, resumindo, de que você só obedeceu e depois você entendeu os planos que Deus tinha para sua vida. Como é que foi isso, Ellen? Então, desde da minha infância, todos os meus estudos eu iniciei em escola pública. Entendi. Desde sempre. E eu sempre buscando estudar numa das melhores escolas da região. E fui trocando de escola em escola até eu conseguir estudar na escola que eu gostaria de estudar. Que era uma Sim. privada. Não, uma escola, Era uma escola pública mesmo. E aos meus 15 anos, eu entrei e conheci a igreja através do meu hoje noivo, na época namorado. E, a princípio, eu estudava, mas eu não tinha um objetivo acadêmico. Então, aos meus 15 anos, depois que eu entrei na igreja, que eu percebi que tudo tinha sentido, tudo tinha razão na vida. Então, eu decidi colocar uma meta na minha vida. Com 15 anos, você não sabia o que você ia ser. Sim. Não tinha uma profissão ainda bem definida do que você ia seguir. Estava estudando, estava procurando uma escola e tal, queria ir para aquela escola pública e não estava bem definido. Exato. É isso? Exato. Ok. Até que eu entrei nessa escola e eu fiquei sabendo, eu descobri que lá
um período diferente do ensino regular. Eles ofereciam um curso de idiomas, um idioma que a pessoa escolhesse. E eu resolvi aprender o espanhol. O curso era 3 anos, durou 3 longos anos. De graça o curso Sim. também. E a única regra é que você estivesse matriculado numa escola pública. E eu resolvi entrar no curso. Eu fazia curso de música há muito tempo, muitos anos mesmo. Eu decidi abandonar o curso de música e procurar o espanhol e uma outra área para eu me dedicar. Mas assim, você escolheu o espanhol, mas por quê? Já estava pensando lá na frente ou não? Vou fazer o agora, só estou pensando no agora. Foi assim? Não, porque, na verdade, eu tinha aprendido inglês, só que eu percebi que eu não tinha muita facilidade. Então, eu resolvi procurar um outro idioma que eu tivesse mais facilidade. Eu descobri o espanhol. Ok. Então, eu comecei a fazer o curso, conheci diversas pessoas. E depois, eu decidi que eu entraria para a área da comunicação. E resolvi fazer um curso técnico, também em escola pública. Prestei um concurso, entrei numa escola pública, fiz o curso técnico. Agora, por que escola pública? Por que essa cisma com escola pública? É por falta de grana ou porque você queria algum reconhecimento de também, universidades públicas e escolas? Da minha origem mesmo, da minha família, por ser da periferia. Então, a minha você família... Você queria lutar por isso, sem depender de grana dos seus pais. Exatamente. Então, eu concluí o ensino médio junto com o curso técnico. Eu passei 3 semestres estudando de manhã, tarde e à noite. Uau, você dedicou bastante. Sim, sem final de semana, sem feriado. Então, eu me dediquei bastante. Concluí o ensino médio e técnico juntos. O ensino de espanhol, eu comecei 1 semestre depois. Então, eu levei 1 semestre a mais para acabar. E demorou 3 anos, né? Isso, eu terminei o ensino médio, o técnico, e eu fiquei mais 1 semestre no ensino de idiomas. E em 2013, no final de 2013, eu prestei o Enem na condição de sabatista. E foi uma experiência, assim, muito diferente, porque de estar com pessoas como eu, de não ser julgada por eu estar ali sendo diferente. Eram pessoas como eu. Foi muito bacana. Então, você se sentiu acolhida, não era estranha, assim, exatamente. Da galera, né? E eu prestei o Enem e eu resolvi pedir a solicitação de uma bolsa, de um curso. E no primeiro semestre de 2014 eu não consegui. A solicitação da bolsa foi recusada, porque para eu entrar no curso superior, eu teria que abandonar o último semestre de espanhol. Porque eu teria que trabalhar durante o dia. Então, tudo bem, vou aguardar mais 1 semestre, porque a solicitação de bolsa do Enem é para 2 semestres, né? Então, eu aguardei mais 1 semestre, e no segundo semestre de 2014, eu fiz a solicitação da bolsa de novo, e eu consegui. Ai, que bom, Ellen. E eu fiquei super feliz, eu vi o resultado, eu estava na igreja, eu estava num casamento no domingo de manhã, e eu estava tão ansiosa, e eu olhei o resultado ali e viu que foi aprovado. Sim, ufa. Eu fiquei muito... E aí o curso de espanhol? Eu tinha terminado, no segundo semestre eu já tinha terminado. Entendi. E eu ingressei no curso, e por ser um curso noturno, eu tinha as dificuldades da sexta-feira. Até hoje eu ainda tenho. Mas dá para ir levando, conversando. Claro. Então, sempre com a ajuda, com o auxílio do meu pastor, com a carta que ele fez para a faculdade, eu entreguei na coordenação. Então, toda uma questão de respaldo que a igreja pode te dar também para te ajudar nessa a coordenação, desde o início do meu curso, está ciente de que eu não frequentaria as aulas no meu período de sábado. Sim. Então, desde o início do curso, não tem problemas com isso? Não estou tendo problemas com isso. Eu tenho a compreensão dos professores, dos meus colegas, e estou seguindo bem. Agora, nesse semestre, eu estou terminando a primeira parte do curso. Eu escolhi um curso curto. O que é que você faz? Hoje eu faço marketing. Marketing. E está trabalhando já? Sim. Quando eu entrei, no primeiro semestre, eu tinha meu primeiro emprego e eu perdi o meu primeiro emprego. E eu fiquei desolada, não sabia o que fazer. Como eu perdi meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Aí eu pensei, bom, eu vou tentar estágio. O meu curso, ele não exige estágio, até por ser um curso curto. Eu falei, mas eu estou no primeiro semestre, eu vou tentar estágio. Primeiro semestre é uma pessoa de curso que não exige estágio. E eu tentei.
E eu tive a possibilidade de escolher entre 3 vagas. Eu fui aprovada entre 3 vagas de estágio. Eu tive a oportunidade de escolher uma mais perto de casa. E a que eu gostei mais. E eu fiquei 6 meses nesse estágio. E quando eu passei para o 2º semestre da faculdade, eu fui convidada. Eu estava tendo um dia péssimo, foi um dia horrível. Aqueles do tipo, nada tá dando certo pra mim. Eu caí na rua, estava Ai, machucada. E eu estava no metrô e eu recebi uma ligação. Era do departamento de RH de uma empresa. E eles falaram que eles tinham encontrado o meu contato na internet e que eles gostariam de me conhecer pelo fato de eu estudar marketing e falar espanhol. Que ótimo. E eu falei, só que eu estava tão o dia estava dando tudo errado, que você falou, ai, meu Deus, alguma coisa tem aí nessa história. Aí eu falei, olha, eu tô no metrô e me manda um e-mail. E tá bom. E passaram 2 dias e não recebi o e-mail. E eu ainda pensei, né? Eu falei, poxa, dei mancada. Sim. Mas depois de 2 dias, eu recebi o e-mail para participar do processo seletivo. E eu fui. As pessoas da empresa super bacanas, me acolheram super bem. E dentro de um prazo muito curto, assim, menos de uma semana, eu tive o resultado de que eu tinha sido aprovada no processo seletivo. Que ótimo. Ou seja, uma coisa deu certo no teu dia, que foi aquela ligação. Sim. E hoje você está nessa empresa. E hoje eu estou nessa empresa, uma multinacional. Eu cuido da área de marketing, auxilio os analistas de marketing aqui na região da América Latina. Agora, Ellen, você primeiro fez e depois você entendeu. Entendi. Ou seja, se você tivesse pulado, não, eu não quero mais esse curso de espanhol, você talvez não estaria onde você está hoje. Ou seja, que mensagem você deixa para os jovens que estão acompanhando a gente, está acompanhando a tua história? Bom, tudo na minha vida correu conforme o tempo de Deus. Nada foi com o tempo que eu imaginei, que eu queria. Se eu tivesse abandonado o curso naquela época, hoje eu não teria passado pelo primeiro estágio, eu não estaria no 2º estágio, e eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, e eu não teria dado o testemunho que eu estou dando hoje. Que ótimo. E a gente fica muito feliz de ouvir a tua história, de receber a Ellen aqui, porque talvez você esteja passando por um momento assim. Ai, será que eu faço isso ou não faço? Ai, não quero dar ouvido para os meus pais. Ai, eu não quero, vou abandonar, vou começar e não vou terminar. A gente sempre se auto-sabota também em muitas coisas, né? Ainda mais os jovens que não veem, não enxergam o futuro. Então, escuta aqui, vem cá. Presta atenção, você que está aí no seu sofá, está ouvindo a gente, quem sabe assistindo a gente no tablet, no computador, eu não sei onde você está. A questão é a seguinte, muitos começam, né? Poucos permanecem e só a minoria vence. Então, você precisa primeiro obedecer e depois entender. É assim que Deus age com a gente. De fato, Ele coloca e trabalha assim com a gente. Primeiro, faz. Escuta, segue esse caminho e depois entende. Lá na frente, não é? E tudo no tempo de quem? De Deus. De Deus, exatamente. No tempo de Deus. O tempo dele é diferente do seu e os planos dele são muito, mas muito melhores do que os seus. Ellen, obrigada pela sua história. Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa figura, essa garota especial de valores para as pessoas. Muito tá obrigada. Bom? E a gente segue aqui na Semana Jovem na TV Novo Tempo. Olá, amigos de casa, que bom que a gente está junto aqui mais uma vez, participando dessa semana, desses cultos. E nós estamos orando durante toda a semana pelo derramamento do Espírito Santo, porque bem sabemos que qualquer coisa boa que podemos fazer é resultado do Espírito Santo agindo em nós. Obediência, como no caso da Ellen, né? Obedecer mesmo sem entender, isso também é resultado de estar em Deus e confiar que a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Então hoje nós vamos pedir a Deus que derrame o seu Espírito Santo para nos capacitar para a obediência, para que possamos viver de acordo com o que Ele quer. Assim, quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ele vai porque ele sabe que a vontade de Deus é que é boa e a nossa nos leva para a morte desde o Éden. Então confie em Deus, saiba que Ele sabe o que é melhor para você mais do que você sabe.
mais do que você sabe. Seja dependente, permaneça firme com Ele. Vamos pedir isso para Jesus. Derrama. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder, derramar, derramar tua chuva neste lugar, derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, Senhor. Vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Nos ajude a confiar, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, porque qualquer dom espiritual é fruto da sua habitação em nós. Porque só podemos dar, Senhor, só podemos dar frutos do que foi plantado. Se o Senhor habitar em nós, obedeceremos. Se o Senhor habitar em nós, amaremos. Então habite em cada jovem que está ouvindo agora. Que essa seja a nossa oração, para que possamos estar com a lamparina acesa no dia da sua volta, Senhor. Pedimos isso crendo mesmo na tua presença e crendo que o Senhor nos ouve, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, querido jovem, que bom que você está aqui de novo comigo, participando desse momento tão especial nessa semana de oração. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando lá de São Luís do Maranhão, Belém do Pará, algumas pessoas também que nos acompanham de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Montes Claros e o pessoal também de Hortolândia, aqui também em São Paulo. Que Deus possa estar com cada um de vocês que estão acompanhando a gente nessa semana de oração jovem. É uma alegria estar com vocês. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite num verso da Bíblia muito especial. É a história de um personagem da Bíblia muito conhecido chamado Gideão. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Juízes, no capítulo 6, e nós vamos ler os versos 11 em diante. A Bíblia diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente.
Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O verso 15 diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Amigos, o povo midianita era um povo nômade, e como um povo nômade, eles viviam nos desertos. Os seus aliados, os amalequitas, haviam varrido a terra juntamente com os midianitas. O povo estava faminto, o povo estava com fome. Já há 7 anos, o povo midianita e os seus aliados, os amalequitas, estavam varrendo a terra. E ali estava Gideão, segundo a Bíblia, malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Os midianitas eram verdadeiros beduínos selvagens. Através de invasões rápidas, eles saqueavam as cidades, roubavam tudo o que havia na cidade e saíam sem queimar as casas, sem destruir as casas, porque a intenção deles era retornar para roubar novamente. Quando o povo tentava refazer tudo o que havia perdido, eles voltavam e roubavam tudo o que eles haviam construído de novo. Portanto, queridos, o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. E agora, o anjo do Senhor aparece, e esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, e aparece dizendo assim para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Outras traduções dizem: varão valoroso. O que eu acho interessante é que a Bíblia menciona que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Eu pergunto, o que se faz no lagar? Onde se faz a malhação do trigo? Bem, o lagar é o local apropriado para se fazer o esmagamento da uva e o escoamento do suco. A malhação do trigo, na realidade, é feita na eira comum. Naquele tempo, o pessoal, quando fazia a malhação do trigo, era feito através de um trenó, uma espécie de um trenó, puxado por 2 bois. Ali se fazia a malhação do trigo. Havia um espaço grande onde o vento carregava a palha. Mas a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo não na eira, que era um espaço aberto, mas no lagar. É que a época do amadurecimento da uva estava distante e Gideão não queria chamar a atenção do povo midianita. O povo midianita jamais iria imaginar que Gideão estivesse ali com alimento, porque se a época do amadurecimento da uva estava distante, naturalmente ele não estaria ali com algum tipo de alimento. Mas quando Jesus disse para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Eu imagino que naquela hora Gideão deva ter pensado assim: epa, peraí, eu acho que esse anjo aí errou o endereço. Eu acho que ele bateu na porta errada. E o que me faz crer nisto é o que ele disse. Ele disse assim: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Quando Deus o chamou de homem valente, varão valoroso, ele diz assim: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe onde eu nasci, o Senhor conhece os meus traumas, o Senhor sabe que eu não sou esse homem valente, valoroso que o Senhor está dizendo. Mas agora, ele começa a questionar a Deus, e ele diz aqui no verso 13, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele começa a questionar a Deus dizendo, o Senhor diz que é conosco? O Senhor é conosco nada, porque se o Senhor fosse conosco, nada do que está acontecendo estaria acontecendo. Os nossos pais nos contaram que Deus fez tantas coisas por eles, mas agora o Senhor se apresenta e diz que é conosco. Que Deus é esse que
que no momento que nós mais precisamos, nos abandona? Senhor, nós estamos passando fome. Já há 7 anos estamos sofrendo por causa do problema dos midianitas e os seus aliados, os amalequitas, e o Senhor diz que é conosco? Onde está aquele Deus que os nossos pais nos contaram? Querido jovem, em algum momento, ao passar por dificuldades e provações em sua vida, e eu sei que você é um jovem, e você tem grandes lutas, grandes desafios, as tempestades vêm também sobre você e sua família, sobre os seus amigos. Quando você passa por dificuldades e problemas, você tem a tendência de duvidar do amor e do cuidado de Deus? Bem, querido, Deus está com você. Minha querida, Deus está com você em todos os instantes. Deus sempre quer o melhor para nós, Ele cuida da gente. E também Ele estava cuidando de Gideão. Quando Gideão disse assim, ai Senhor meu, eu sou o menor na casa de meu pai. Bem, queridos, do ponto de vista humano, a escolha de Gideão para ser um libertador em Israel não foi uma escolha muito promissora. Primeiro, porque Gideão era um homem tímido, um homem inseguro, uma pessoa sem evidentes qualidades de liderança. E esse era um grande problema para ele, mas não para Deus. Porque Deus se agrada de usar o pouco provável e realizar o inesperado. Talvez eu esteja falando para você que está aí me ouvindo, assistindo a TV Novo Tempo agora. Você se sente o menor de todos, quem sabe o menos importante. Mas eu quero dizer uma coisa, querido amigo, querido jovem. Deus se agrada de usar o pouco provável para realizar o que ninguém espera. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus fará por você grandes coisas e grandes milagres. Esse era o primeiro motivo. Deus se agrada de usar o pouco provável. O segundo motivo, Deus não vê o homem assim como ele é, fraco e impotente, mas como esse mesmo homem poderá ser forte, corajoso e resoluto. Deus conseguia enxergar em Gideão um grande homem, um varão valoroso. Por isso Deus o chamou. E ele, quando disse que não teria condições, Deus disse, você vai ferir os midianitas como se eles fossem apenas um homem. A Bíblia diz no capítulo 7, o verso 7, verso 12, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Os estudiosos dizem que o número dos midianitas e os seus aliados, os amalequitas, constava de aproximadamente 135 mil soldados. O povo de Deus era muito menor do que esse. Gideão, quando estava ali, Deus pediu que ele fizesse algo interessante. Deus chamou Gideão e disse assim, Gideão, faça o que eu estou te mandando. Eu quero que você destrua o altar de Baal. Ora, haviam muitos adoradores de Baal naquele lugar, e Gideão sabia das implicações de destruir o altar de Baal. Gideão então chamou 10 de seus servos, e com medo de fazer na parte do dia, ele fez na parte da noite. Ele convidou 10 de seus servos, e numa só noite ele destruiu todo o altar de Baal e todo o bosque que havia ao redor daquele altar. De manhã bem cedo, quando os adoradores de Baal vieram adorar a Baal, eles perceberam que o altar estava destruído e começaram a perguntar, começaram a inquirir, quem foi que fez isso? E logo chegaram a Gideão, porque vocês sabem que segredo entre 10 nunca foi segredo. E alguém deve ter falado, e os adoradores de Baal foram até a casa de Joás, pai de Gideão. Naquele momento, quando estavam todos ali, eles disseram, tira Gideão para fora, porque ele destruiu o altar de Baal, e nós vamos também destruí-lo, vamos matá-lo. Naquele momento, Joás, pai de Gideão, se colocou à porta de sua casa, e ele falou algo interessante e surpreendente, que é digno de reflexão. Joás disse assim para eles,
contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Em outras palavras, ele disse assim, deixa eu entender o que está acontecendo. Vocês estão tentando defender ao Deus Baal? É isso? Por acaso vocês estão tentando defender a esse Deus e o altar dele? Ora, Baal não é um Deus? Ora, se Baal é Deus, nesta mesma manhã, quem fez isso vai morrer? Agora, se Baal é Deus e ele não tem condições de proteger o seu próprio altar, que segurança vocês terão de que ele vai proteger vocês, que dizem ser os seus adoradores? Naquele momento, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Gideão. E Gideão tocou a corneta, e o toque era um toque de batalha. E sabe quantos foram reunidos ali? 32 mil israelitas. Mesmo parecendo um número grande, o número do exército dos midianitas e os seus aliados amalequitas era muito maior. Eles eram 135 mil soldados. Se você fizer uma conta, você vai perceber, se você pegar 135 mil soldados e subtrair os 32 mil israelitas, eles eram 103 mil homens a mais. Gideão queria um sinal de Deus e disse assim, Senhor, eu vou colocar aqui na eira uma pele de carneiro e nós vamos voltar aqui amanhã. E se a lã estiver umedecida e orvalhada, e toda a terra estiver seca, é porque o Senhor nos dará os midianitas em nossas mãos. E assim ele fez. No dia seguinte, quando chegou ali, ele percebeu que a lã estava completamente molhada e umedecida, e toda a terra estava completamente seca. E Gideão disse, é isso? Deus nos dará os midianitas em nossas mãos. Mas alguma coisa aconteceu. Eu não sei exatamente como foi a situação, mas o fato é que Gideão pediu um outro sinal. Eu imagino que alguém daquele exército disse assim para Gideão, Gideão, talvez tenha sido uma coincidência. A Bíblia fala assim que a lã estava tão cheia que eles torceram a lã e eles conseguiram encher uma taça cheia de água. Mas alguém deve ter dito assim para Gideão, Gideão, talvez tenha sido uma coincidência. Porque a lã, naturalmente, ela retém, absorve a água. A terra absorve e ela desaparece, mas a lã retém, talvez tenha sido uma coincidência. Peça a Deus, Gideão, mais um sinal. E então Gideão, com muita relutância, ele diz na Bíblia assim, Senhor, não se acenda a tua ira contra o teu servo, se eu lhe pedir só mais uma vez, faça de novo o sinal, mas agora de uma forma diferente. Quando voltarmos aqui amanhã, nós vamos colocar a mesma lã de carneiro aqui. Quando nós voltarmos amanhã, se a lã estiver seca e toda a terra estiver umedecida e orvalhada, aí saberemos que o Senhor vai nos dar os midianitas em nossas mãos. Quando eles voltaram no dia seguinte, a palavra de Deus diz que a lã estava completamente seca e toda a terra estava umedecida e orvalhada. Naquele momento, Gideão tinha certeza de que Deus lutaria por ele. Mas, queridos, quando ele estava se preparando para ir para a batalha, Deus se faz presente novamente. O anjo do Senhor aparece e diz assim para Gideão, Gideão, eu não preciso de 32 mil homens para dar os midianitas em vossas mãos. Eu imagino que Gideão naquele momento disse assim, mas como, Senhor? Como 32 mil são muitos? Eles são 135 mil, nós somos 32, será muito difícil, nós não podemos liberar ninguém. Eu sei que o coração desse povo aqui é um coração difícil, mas não podemos liberar ninguém. Deus disse assim para Gideão, fala com aqueles que estão no acampamento, que estiverem com medo, aqueles que não acreditam que possam vencer, aqueles que não se casaram, querem constituir família, aqueles que querem ainda ter um tempo mais para viver, se eles não acreditam na batalha, se eles estão com medo, diga assim, quem estiver com medo pode voltar para casa. E eu imagino que Gideão disse assim, Senhor, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, muitos vão voltar. E ele fez. E no momento que ele falou aquilo, queridos, no meio do acampamento, dos 32 mil israelitas, sabe quantos voltaram para casa? 22 mil soldados deixaram as fileiras. Eu posso imaginar eles todos ali em forma, e quando Gideão falou aquilo, imaginem, 22 mil soldados saindo
das fileiras do exército. Amigos, ficaram apenas 10 mil. Eu imagino agora a luta de Gideão dizendo assim: Senhor, se 32 mil seria difícil, 10 mil será muito improvável, nós não vamos conseguir. De acordo com a minha experiência nas batalhas, não vamos conseguir. Nós não poderíamos liberar ninguém. E Deus então disse assim para Gideão: Gideão, você ainda não entendeu o que eu quero fazer por você. Eu não preciso de 10 mil homens para dar os midianitas em vossas mãos. Deus então disse assim para Gideão: Gideão, faça outra coisa. Esses 10 mil que sobraram, eu quero que você faça com que eles passem pelas águas. E quando eles passarem pelas águas, todos aqueles que se abaixarem como faz o cão, lambendo a água, com as mãos na água, esses você vai separá-los, você não vai levar com você. Somente aqueles que ao passarem pelas águas, eles levarem a mão à água e trouxerem a boca e caminharem em direção à batalha, somente esses você vai levar com você. A Bíblia diz que daqueles 10 mil homens que começaram a atravessar as águas, dos 10 mil, a Bíblia diz que 9.700 se abaixaram para beber a água como faz o cão. Ficando apenas quantos? 300. Os 300 de Gideão. Querido amigo, Deus não precisa de muitos soldados para vencer uma batalha. O que Deus precisa é que você entregue completamente a sua vida nas mãos dele. Deus se agrada de realizar os impossíveis na vida dos seus filhos. Com apenas 300, Deus destruiu um exército de 135 mil soldados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele fez com que uma mulher judia, uma moça judia, concebesse o seu próprio filho, sem que ela perdesse a sua virgindade. Porque há um Deus no céu que se agrada de realizar os impossíveis na vida dos seus filhos. Deus fez com que uma multidão de 5 mil pessoas fosse alimentada. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5 mil. Sabe por quê? Porque o meu Deus, porque o seu Deus é o Deus do impossível. Deus fez com que 12 discípulos, abalasse todo o império com as boas novas de um simples carpinteiro. Diante de Jesus e dos seus discípulos e apóstolos, Roma tremeu, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Naquele momento, Gideão estava ainda preocupado, e Deus, sabendo que ele precisava de mais um sinal, disse assim: Gideão, pegue o seu servo Pura e vá visitar o acampamento midianita. E ele fez. Ao chegar ali, nos limites do acampamento, ele começou a espiar para ver o que estava acontecendo no acampamento midianita. Ele, Gideão e o seu servo Pura. E eles estavam olhando para 2 soldados midianitas, e um soldado estava contando um sonho para um outro soldado. E aquele soldado dizia assim para o seu companheiro: eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi um pedaço de pão, de cevada, torrado, passava pelo meio do acampamento midianita e destruía tudo. Então o outro colega disse assim: este aí não é outro senão Gideão. Quando Gideão ouviu aquilo, ele disse: eu não posso ter mais dúvidas, Deus nos dará os midianitas em nossas mãos. Então Gideão separou aqueles 300, a cada um deu uma corneta, um cântaro e uma tocha. E a orientação era a seguinte: quando eu tocar a corneta, todos vocês tocarão. Eu vou quebrar o cântaro, e todos vocês deverão quebrar o cântaro ao mesmo tempo. E eu vou levantar a tocha, e quando eu levantar a tocha, eu vou gritar: pelo Senhor e por Gideão. E vocês devem fazer a mesma coisa. Já era mais ou menos 2h30, talvez, da manhã, não sei, de madrugada, na hora da troca das sentinelas. Gideão cercou o acampamento midianita. Os 300 foram separados em 3 companhias de 100. E ele diz assim: quando eu gritar pela espada de Gideão e pelo Senhor, vocês gritarão bem alto. Eles estavam dormindo, estavam todos ali no acampamento, os midianitas e os seus aliados, quando de repente eles começam a tocar as cornetas.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir o barulho de 300 cornetas sendo tocadas ao mesmo tempo. Eu estudei em um dos colégios da nossa igreja, lá na Bahia, próximo de Feira de Santana. Eu me lembro quando cheguei no colégio. No colégio havia 2 grupos, as moças e os rapazes. E havia um grêmio que representava um grupo, que era o grupo masculino, e um outro grêmio que representava o grupo feminino. E durante o ano se passavam trotes, as moças nos rapazes, os rapazes das moças, e no final do ano havia uma festa chamada Festa da Amizade. Eu me recordo que os rapazes naquele ano, eles passaram um trote nas moças, simularam um rapaz que estava pulando da caixa d'água e se suicidando. Durante toda a semana ele dizia para as meninas que estavam com o pensamento de se suicidar e finalmente depois do jantar, quando todos estavam na praça, onde havia uma grande caixa d'água, eles vestiram um boneco com a mesma roupa do rapaz, que lá de cima dizia assim, eu vou pular, eu vou pular. E as meninas disseram, não pule. E quando ele se afastou para pular, as pessoas colocaram um boneco e jogaram o boneco no lugar daquele rapaz. O boneco caiu no chão e muitas meninas ali ficaram apavoradas e choraram, mas o fato é que quando elas descobriram que era um trote, elas resolveram dar o troco nos rapazes. Eu me lembro que nós estávamos dormindo no dormitório e elas combinaram com a parte da diretoria da escola, lá no IAN, onde eu estudei, na Bahia. O dormitório masculino era um quadrado perfeito, onde todas as janelas davam para fora e todas as portas dos quartos davam para um pátio central. E eu me recordo que elas cercaram todo o dormitório masculino. E mais ou menos lá para as 3 da manhã, quando estava aquele silêncio sinistro, elas começaram a tocar cornetas, começaram a bater latas, fazer barulho com buzinas. E naquele momento houve um grande alvoroço, as pessoas começaram a correr, os rapazes corriam de um lado para o outro. Haviam muitas beliches nos quartos, os rapazes pulavam das beliches. Alguns caíam ajoelhados, pedindo perdão a Deus, pensando que Jesus estava voltando, é verdade. Mas naquele momento, queridos, foi um momento muito tumultuado, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. De fato, quando eles tocaram as cornetas, eles não sabiam o que estava acontecendo. E o povo midianita, pensando que um imenso exército estava invadindo o acampamento. E quando eles acordaram, eles não conseguiam identificar quem estava diante deles. Demorava algum tempo para sintonizarem-se, para saber o que de fato estava acontecendo. E preocupados com aqueles que estavam invadindo o acampamento, eles pegaram as suas armas, sem conseguirem identificar muito bem quem estava diante deles. Eles pegavam as armas e começaram a se digladiar. E a Bíblia diz que um exército de 135 mil soldados foi destruído pela mão do Senhor. Com apenas 300, Deus destrói um exército de 135 mil. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimenta mais de 5 mil. Através de uma moça judia, ele faz com que o seu filho venha ao mundo, sem que ela perca a sua virgindade. Com apenas 12 discípulos, ele abala um império. Querido amigo, ninguém menos do que esse Deus deseja fazer um milagre em sua vida hoje. Você está disposto a isso? A aceitar o milagre de Deus? Você tem questionado as coisas que têm acontecido com você? Eu sei que muitas vezes você não compreende os planos de Deus. Talvez você precise de algo, de uma vitória em sua vida espiritual. O que você precisa vencer em sua vida espiritual? Gideão precisava de uma vitória, mas ele não imaginava como isso aconteceria. A parte de Gideão era apenas confiar em Deus, e Deus faria o trabalho. Deus não precisa de muitos soldados, ele só precisa de uma pessoa que tenha a sua vida completamente entregue a Ele. Se você tiver fé, se você acreditar, Deus pode realizar o impossível em sua vida hoje. Você gostaria que Deus realizasse o impossível em sua vida? Talvez vencer um pecado, quem sabe a cura de uma doença de alguém da sua família. Talvez haja aqui uma moça ou um rapaz, você talvez que esteja me acompanhando aí pensando, quando é que eu vou conseguir um relacionamento com uma pessoa com a qual eu posso compartilhar a minha vida? Talvez você esteja questionando a Deus, por que eu não consegui ainda um trabalho? Por que não consegui ainda passar na faculdade? Por que eu ainda não consegui a estabilidade financeira? São preocupações que temos.
Mas nós temos que ser fiéis ao Senhor. E Deus então vai nos abençoar. Nesse momento, querido amigo, se você deseja isso, é importante que você reflita. Eu quero convidar o Jefferson para que ele possa cantar uma música que fala exatamente sobre isso, a importância de confiar no poder de Deus, para que ele possa cumprir o seu propósito em nossa vida. Ouça essa música e reflita na letra dela. Filhinho, por que você não para de tentar lutar sozinho? Se o papai está aqui para te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia a minha voz. Meu filho, a dor de te perder foi bem maior que a dos cravos lá no Monte do Calvário. Filhinho, você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir. Filhinho, quando você chorou decepcionado com seus amigos, eu que estava ali pra te consolar. Filhinho, mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar. Meu filho, volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou. Você é livre pra negar. Você pode até me rejeitar, você é livre pra me negar, mas eu não vou me cansar de te amar. Filhinho. Querido jovem, Deus usou Gideão. Deus usou Gideão porque Gideão era um homem humilde e Deus pode ajudar as pessoas humildes. O arrogante pensa que não precisa de Deus e porque não precisa de Deus, não o procura. Mas Deus pode ajudar uma pessoa humilde. Quando Deus chamou Gideão para ser o libertador em Israel, ele disse: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece a minha família. Eu sou da família mais pobre em Manassés. O Senhor sabe de fato quem eu sou. Foi quando Deus disse para ele assim: agora que você disse quem você é, eu vou dizer para você quem eu vou torná-lo. Vai nessa tua força, Gideão, e livrarás os midianitas como se eles fossem um só homem. Deus usou Jeremias, porque Jeremias confiou no seu poder. Deus usou Isaías, porque Isaías reconheceu a sua impureza de alma. Deus usou Moisés, porque Moisés se sentiu incapaz. Ele disse: eu sou um homem pesado de língua. Querido amigo, Deus quer usar você, quer realizar o impossível na sua vida e por seu intermédio. Você gostaria de que Deus realizasse um milagre em sua vida hoje? Gostaria, querido amigo, que Deus trabalhasse na vida dos seus familiares, das pessoas que estão sempre em contato com você?
Qual é o milagre que você precisa nesta noite? Amigo querido, a vitória de Cristo é certa. E se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você também será uma pessoa vitoriosa. Lembre-se, Deus se agrada de usar o pouco provável e realizar o inesperado. Deus não vê o homem como ele é, mas como o mesmo homem poderá ser, forte, corajoso e resoluto. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Abra o seu coração. Peça que Ele o use e Ele vai operar grandes maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe, é o meu desejo sincero. Oremos. Ore comigo agora. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos e te agradecemos pelas vitórias que temos alcançado. Temos também enfrentado lutas e exércitos que muitas vezes se levantam contra nós, problemas e dificuldades. Mas nos ajude, querido Pai, a confiar no Senhor, assim como Gideão deveria confiar. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.